Oi, tudo bem? Tu já te perguntou o que rende mais? Investimentos com imposto de renda ou isentos de imposto de renda? Nós temos os mais diversos tipos de investimento e aqueles com valores mais altos às vezes acabam nos enganando. E ainda, já pensou se vem o IPCA junto para acabar te confundindo ainda mais? Meu nome é Jefferson Erhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e hoje eu vou te explicar a diferença entre investimentos isentos de imposto de renda e com imposto de renda. Além disso, eu vou te explicar um pouco sobre a relação risco-retorno e prazo-retorno dos teus investimentos. E por final, é claro, eu vou te mostrar na prática a comparação entre investimento com imposto de renda e isento de imposto de renda. Então já vou começar logo te dizendo que aqueles que são os isentos de imposto de renda são os que o governo quer incentivar na nossa economia. Ou seja, são os do agronegócio e de infraestrutura. Então, por exemplo, os LCIs, CRIs, CRAs, LCAs e debêntures incentivadas, a gente não paga imposto de renda. Porque o governo ele não quer a fatia dele, né? Ele vai deixar que os nossos investimentos, todo o lucro, venha somente para a gente. E por que ele faz isso? Porque se ele pegar o imposto de renda em cima desse investimento, o empréstimo para essas áreas vai se tornar mais caro e vai, consequentemente, reduzir os investimentos nessas áreas que ele acha que são tão importantes. Mas outros investimentos, como CDBs, LCs, RDBs e debêntures, que não são incentivadas, a gente precisa sim pagar imposto de renda, porque não são específicos para setores que o governo quer incentivar. Então, sim, nesses investimentos, o governo quer a parcela de lucro dele também. E pior, se a gente for pensar no Tesouro Direto, que é o dinheiro que a gente empresta para o governo federal, mesmo aí, a gente emprestando para ele, ele tendo que nos pagar, uma parcela disso ele pega de volta como imposto de renda. Ganancioso, né? Mas assim são os investimentos. Tu não entendeu esse monte de sigla que eu acabei de falar? Assiste essa playlist aqui, que é Descomplicando a Renda Fixa. Agora, vamos falar um pouco sobre risco e retorno do teu investimento. O que seria isso, né? Quanto maior o risco de tu não receber o teu dinheiro de volta ou de um calote, maior o retorno tem que ser para aquele teu investimento. Então, por exemplo, se tu emprestasse dinheiro para alguém da tua família que tu confia, talvez tu nem vai cobrar juros, né? Ou se tu cobrar juros, tu vai cobrar valores pequenos. Mas já pensou se tu fosse emprestar para alguém que tu nem conhece direito, mas que tu sabe que é totalmente endividado? Com certeza, o risco de tu receber um calote é muito maior e tu vai pedir empréstimos muito mais altos, né? Com valores de taxas mais altas. Então, é a mesma coisa para os investimentos que a gente precisa fazer na renda fixa. Se tu tem algo que é mais seguro, ok, o retorno disso vai ser menor. Mas, se ele for mais arriscado, então o retorno precisa ser mais alto. Considerando isso, o Tesouro Direto, para o mesmo prazo, deveria ser o investimento de mais baixa rentabilidade, porque é o mais seguro aqui no país. Se o governo quiser emitir mais dívida para te pagar, ele consegue, ele imprime mais dinheiro. Agora, se a gente for pensar numa debênture, que é tu emprestar para uma empresa que talvez às vezes tu fica até por 10 anos com esse dinheiro emprestado para ela, o risco é muito grande, porque se ela quebrar, tu não vai ter o teu dinheiro de volta. Então, esse risco, ele precisa estar te pagando uma taxa mais alta. As empresas com CRIs, CRAs e debêntures não são protegidas pelo FGC como os investimentos em instituições financeiras, como CDBs, LCIs, LCAs. Então, por isso, se tornam muito mais arriscadas, né? E se tu não sabe o que é o FGC, vou deixar um outro card aqui de um vídeo também explicando o que é o FGC. E a relação prazo e retorno é a mesma coisa. Se tu tiver um investimento em liquidez diária, que tu pode sacar a qualquer momento, o teu retorno financeiro vai ser mais baixo, a taxa vai ser mais baixa, porque tem a segurança de tu talvez poder pegar a qualquer momento. Agora, se tu emprestar para alguém por 5 anos e tu não pode resgatar antes, olha, tu tem um risco daquela empresa quebrar. Então, tu vai querer que a taxa seja mais alta. E por que eu estou falando sobre prazo e risco, retorno financeiro para ti? Porque eu quero que tu aprenda a olhar os investimentos sem precisar de ajuda de outras pessoas e para poder comparar melhor qual o investimento que vale a pena. Porque às vezes tu tem um risco maior e tu está recebendo menos do que algo que é mais seguro. Já pensou se tu investe em alguma coisa que vai te pagar menos do que o Tesouro Direto?
Não tem porquê. O Tesouro Direto, por ser o mais seguro, deveria estar te pagando menos, não mais do que os teus outros investimentos. E se tu não é inscrito aqui no canal ainda, já te inscreve aqui e ativa as notificações, que sai vídeo toda segunda-feira às 19 horas. E eu falo bastante sobre investimentos por aqui. Eu só preciso te reforçar em tomar muito cuidado em investir somente pela rentabilidade. Eu já fiz uma besteira dessa alguns anos atrás, quando eu não conhecia muito bem de investimentos, que foi investir em uma debênture incentivada de IPCA mais 8%. Olha a ganância, né? Pois é, a empresa quebrou e até hoje eu não recebi o meu dinheiro. CRIs, CRAs e debêntures, eles precisam te pagar mais porque tem um risco maior. Mas olhe muito bem a empresa antes de tu investir o teu dinheiro nessas rentabilidades mais altas. Agora eu vou te mostrar a comparação de um investimento num LCI, que é um investimento isento de imposto de renda, com um CDB, que tu precisa pagar imposto de renda sobre os lucros. Ambos estão no aplicativo do Banco Inter e também tem um prazo similar, próximo de 3 anos os dois. Eu não vou entrar em detalhes em relação à segurança de cada um desses investimentos, mas ambos são protegidos pelo FGC, e se tu quiser avaliar as empresas, tu pode ver no Banco Data, que eu vou deixar o link aqui embaixo, ou mesmo no Fundamentos, para avaliar o Banco Inter. Para se estimar o IPCA dos próximos anos, dá para se fazer de diversas formas. Vamos chutar alguns números aqui, vamos para fazer uma simulação. Então, se o IPCA fosse o mesmo da média dos últimos 5 anos, ele estaria próximo de 5% ao ano. E com isso, com os números que eu vou te mostrar aqui na tela, a gente pode perceber que tem uma diferença do LCI para o CDB em torno de R$ 160. Já percebemos que o LCI está ganhando, né? Agora, se a gente pegasse o IPCA dos últimos 10 anos, a média foi em torno de 6%. Então, com isso, a diferença aumenta, vai para em torno de R$ 210 de diferença. Dos últimos 20 anos, foi 6,3%. E com isso, ele já vai para uma diferença de 230. E se por um acaso a inflação estourar e for para mais de 10%, vamos considerar 10% de inflação pelos próximos 3 anos. Então aí a diferença aumenta ainda mais, para próximo de R$ 410. Tu percebeu, né? Que quanto maior o IPCA, maior a diferença desses dois investimentos. E agora eu te pergunto, será que tu já teria investido no LCI ou tu teria investido nesse CDB que está com um valor mais alto? Se tu quiser utilizar essa planilha que eu usei para fazer essas contas, é só tu me mandar um direct no meu Instagram, que está aqui em cima, jefferson.erhart, me passa o teu e-mail que eu te encaminho ela, tá certo? Qualquer dúvida, sugestão de novo vídeo, escreve aqui embaixo para mim, que eu vou adorar responder todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau!